Olá, olá. Hoje eu vou falar sobre esse livro, A Montanha da Alma, do Gao Xinjiang. Na verdade, eu não tenho muita coisa para falar desse livro, porque eu entendi bem pouco mesmo dele. Esse livro eu comecei a ler no dia 20 de janeiro e levei quase um mês para ler. Demorou bastante mesmo. E, para minha surpresa, eu achei que ele seria um livro mais fácil, porque ele é dividido em capítulos bem pequenos, assim, ele tem 80 capítulos, mas engana bastante, assim, a letra é bem pequena e também ele é um livro bem complicado. Eu quase parei de ler esse livro, ali pelo meio, eu quase parei de ler. Depois eu pensei, não, acho que eu vou dar uma chance pra ele. E depois no final me arrependi de ter dado a chance pra ele. Bem, eu já li três livros chineses, assim, que eu consigo me lembrar desses últimos livros recentes. Primeiro livro mais recente, né, chinês que eu li. Acho que eu nunca tinha lido nada de chinês, não. Mas então o primeiro livro que eu li chinês foi Momento em Pequim, do Lin Yutang. Então são 2 volumes, um livro fantástico, uma história linear, fácil de acompanhar e muito, muito bacana mesmo. Eu sou apaixonada, né, pela literatura, pela ficção oriental de uma maneira geral. E então ele foi um livro assim que me agradou muito mesmo, O Momento em Pequim. Então nessa onda eu tentei ler novamente um próximo livro, que foi As Rãs, do Mo Yan, que eu já fiz o vídeo, inclusive. As Rãs eu achei já um pouco complicado, assim, a questão cultural, já um livro um pouco mais difícil de entender, de acompanhar. Mas gostei bastante dele e por fim cheguei nesse daqui, Na Montanha da Alma. A Montanha da Alma, ele é um livro que foi premiado, né? Ele recebeu um prêmio Nobel de literatura e eu sempre gosto de ler esses livros premiados, porque eu acho que sempre alguma qualidade ele tem que ter. Mas então esse aqui, ele aconteceu o seguinte, eu gostei do título dele e já imaginei esse cenário, né, de montanha, de alma não, né, de montanha e tudo mais. Então achei que ele seria bem interessante. Mas o que acontece, o Gao Xinjiang, ele escreveu esse livro pouco depois do final da Revolução Cultural. Então, tudo na China é muito marcado pela Revolução Cultural do Mao Tse Tung. Todos os livros sempre vão fazer referência a esse movimento, a essa revolução cultural, que é algo muito marcante mesmo na cultura deles, né? E aí, o caso do Gao, ele começa a escrever um pouco depois do final dessa revolução cultural. E então o que acontece é que os chineses, eles ficavam muito presos a isso, a, a essa escrita, né, durante essa revolução, que eles tinham que escrever a serviço da revolução cultural, a serviço do mal, né? E no caso, quando eles se libertam, então aí eles querem dar vazão aos sentimentos, a escrever aquilo que eles realmente querem escrever. Então esse livro é bem mais ou menos dessa época. Foi escrito mais ou menos nessa época. E ele, então, nessa época aqui, assim, ali pela década de 1970, mais ou menos, quando acontece o final dessa Revolução Cultural, então os escritores chineses começam a absorver muito, né, dessa cultura de fora. E nessa época, até eu havia feito uma disciplina da literatura dessa época, uma literatura que começa a ter muito essas características pós-modernas, ser fragmentado, né, ser uma narrativa fragmentada. Então é bem o que acontece aqui. Ela é uma narrativa muito fragmentada e ele vai contar a história de um homem que ele é diagnosticado com câncer no pulmão, a família dele toda tinha, já alguns parentes dele já haviam tido câncer de pulmão e ele é diagnosticado, mas por fim ele descobre que ele não está com câncer. E isso muda totalmente a vida dele e ele passa
a procurar essa montanha, que ele fica sabendo que existe essa montanha da alma. E nessa viagem, então, ele é um romance assim de viagem, né? Nessa viagem que ele vai fazendo, ele vai passando pelas pequenas aldeias, ele volta inclusive, né, para o lugar onde ele viveu quando ele era criança, quando ele nasceu, isso é muito significativo. E então ele vai passando por esses pequenos lugares, ele vai encontrando pessoas, e são essas histórias que são interessantes, são essas pessoas que ele vai encontrando, que vão contando histórias para ele, é isso que faz a riqueza assim do livro. E ele vai só que aí tem um aspecto muito estranho, que ele os pronomes que ele usa, o personagem não tem nome, nenhum personagem tem nome, ele vai ele se dirige a alguém como, parece que ele está se dirigindo ao leitor, que é como você. Ele fala, então você está, mas não é esse você, na verdade não é o leitor, né? Seria aquilo que a gente fala também, né? Ah, então aí você vai e faz tal coisa, não é o você, né? Aí é uma forma de utilizar o pronome. Então é bem estranho. Tem mais pro final, ele faz um capítulo como se ele estivesse respondendo a um crítico sobre o livro, que o crítico vai dizer que isso não era um romance, e ele então ele rebate nesse capítulo explicando assim por que que o livro é um romance, né? Então assim, não sei, sabe, é sempre aquele tipo de livro que você termina, né, termina e fica pensando, sei lá, não sei se acrescentou alguma coisa. Eu gostei dessa parte, né, de conhecer esses lugarejos, como é a vida nesses lugarejos, muito bacana a cultura. Então, esse tipo de livro, ele traz um enriquecimento cultural muito grande por conta disso, né, por conta dessa cultura muito completamente diferente assim da nossa, e ele vai passar por esses lugares bem pequenos mesmo, né, não os grandes centros urbanos, que é uma coisa muito bacana, porque eu como quando faço turismo, por exemplo, eu não gosto, detesto lugares assim badalados que todo mundo gosta. Vou para eu ir para um país, eu quero conhecer o lugarejo, lugares afastados, como é realmente a cultura local. Porque se você vai a um shopping de qualquer lugar do mundo, é tudo igual. Não tem diferença. Então vai para um lugar, vai conhecer a cultura de um país. Se você for para um shopping, não vai adiantar muita coisa, né? Então, então é isso, não tive muita coisa para falar, porque realmente ele é bem fragmentado, então ele não é linear, ele não tem não conta uma história, né, linear, que teria um enredo para eu poder falar qual é o enredo desse livro. São múltiplas histórias aqui dentro, mas enfim, não me arrependi não de ter lido, não. Acho que foi bacana e que valeu a pena, beleza? Até mais.